Vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 7, versículos 1 a 9. Mas faremos inicialmente a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 8. O texto fala sobre o juízo de Deus sobre os judeus e a severidade de Deus. Mostra que os judeus também eram indesculpáveis. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Agora vamos ao texto de Ezequiel 7, 1 a 9. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito e eterno, ouvimos, Senhor, a leitura, Tua palavra, aponta para o juízo severo do Senhor contra os violadores do pacto. Então, Senhor, sentimos nossos corações já compungidos e pedimos Tua graça para que agora que vamos ouvir a exposição desse texto, o Senhor nos dê corações sensíveis à verdade, desejosos de entender e de, entendendo, aplicar aquilo que o texto nos ensina. Ajuda-nos para que a nossa confiança no Senhor seja aumentada, mas também que
sejamos capazes de examinar o nosso próprio coração, ver os caminhos que estamos seguindo. Ajuda-nos que para que a nossa fé em Cristo Jesus se firme ainda mais e que pela obra do Teu Espírito Santo nós sejamos capazes de fazer a Tua vontade e viver a vida do pacto do modo como Deus, o Senhor Deus, nos ordena. Oramos, pedimos pelo pregador para que o Senhor lhe dê a sabedoria necessária, capacidade para expressar e explicar a palavra do Senhor e que nós sejamos conduzidos ao santo evangelho do Teu Filho Jesus Cristo. Oramos em nome dele. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei que nem todos vocês moram em um edifício. Alguns moram em casas ou até chácaras. Mas vamos imaginar, para efeito dessa ilustração inicial, que todos vocês morassem em um edifício. Então imagine que você está lá em seu apartamento e durante a madrugada você é acordado por um barulho muito forte, um som ensurdecedor do alarme de incêndio. E você sabe, não é o som de um piano tocando uma bela melodia. É um barulho invasivo e incômodo. Esse barulho é projetado justamente para interromper o sono de quem está acordando e exigir dessa pessoa uma ação imediata. Então, naquele instante em que você ouve o alarme em seu prédio, você sabe que é o alarme de um incêndio, você precisa deixar o conforto da sua cama, porque você sabe que a sua vida e de sua família está em perigo e a única saída é a fuga. O alarme não é o fogo em si, mas podemos dizer, o alarme é um aviso misericordioso para que você salve sua vida. Embora o alarme, quando soado, parece terrível, ele tem um propósito, um bom propósito, de que aqueles que respondem ao alarme possam escapar com vida. O alarme, então, soando na madrugada e fazendo com que você saia de sua cama, está dizendo a você, olha, não é hora de dormir, sua vida está em perigo, corra. No texto que nós lemos hoje, em Ezequiel 7, e podemos dizer isso a respeito do capítulo inteiro, nós temos um alarme semelhante. O profeta Ezequiel foi chamado por Deus para anunciar o perigo. Vocês lembram disso? Crianças, vocês lembram da palavra para essa pessoa que anuncia o perigo, que toca a trombeta? Ezequiel foi chamado para ser o atalaia de Israel. E ele tem que tocar a trombeta, por assim dizer, para pessoas que também estão dormindo. Não o sono da madrugada, mas o sono da letargia espiritual. Ele não traz, então, aqui uma mensagem de conforto, mas é um som estridente, um som desconfortável, um aviso de perigo iminente. E o estilo desse texto é tão urgente que talvez não fique tão claro para nós em português, mas no texto hebraico nós temos a ideia de que esse texto está todo quebrado. Não é uma profecia poética bem organizada. O texto de Ezequiel 7 é um texto frenético. As frases aqui no hebraico estão todas truncadas, tem omissões de verbos, tem repetições. Tudo soa como se o profeta estivesse escrevendo debaixo já do perigo chegando. Poderíamos comparar essa imagem do profeta escrevendo isso, o perigo aparecendo no texto,
com a imagem ainda do incêndio no prédio. Imagine então, você levantou, trocou de roupa, talvez, pegou os documentos e disse: eu tenho que sair desse prédio, está pegando fogo. E então, quando você vai para a escada, existem dezenas de pessoas que estão lá, apavoradas, e você está vendo a fumaça. E então você precisa verificar, talvez, outra pessoa em outro andar, um amigo, um irmão, e você manda uma mensagem para ele. E no dia seguinte você olha para a sua mensagem e diz: rapaz, eu esqueci as palavras, eu troquei vários erros de ortografia, eu esqueci os verbos, eu coloquei tudo meio sem sentido. Então diríamos, é a gramática do desespero. É o que temos aqui. A desintegração do texto hebraico, a desintegração da linguagem aqui é um recurso retórico. Quer comunicar o caos através das palavras para indicar o caos do juízo que virá. É para chocar o povo, para mostrar que o tempo de intercessão e de arrependimento havia se encerrado. Esse capítulo é, então, o ultimato de Deus para uma nação que havia, então, transformado a graça de Deus em licença para o pecado. Então, agora o alarme está tocando. O alarme está anunciando, o juiz está à porta. E é por isso, então, meus amados irmãos, que eu vos anuncio a palavra do Senhor nesta manhã sob o seguinte tema: o alarme divino, a inevitabilidade e a intensidade do juízo de Deus. O alarme divino, a inevitabilidade e a intensidade do juízo de Deus. Para compreendermos a gravidade deste aviso, precisamos observar que em nosso texto temos 2 alarmes. Cada um desses alarmes começa com uma fórmula de intimação. Veja versículo 2, parte B. Haverá fim, o fim vem. E se você olha para o versículo 6, de novo, a palavra fim está lá. Então começa com uma intimação, uma fórmula de intimação, para avisar sobre o perigo, mas termina com uma fórmula de reconhecimento. Veja o final do versículo 4, onde termina o primeiro alarme. Sabereis que eu sou o Senhor. Agora veja o final do versículo 9, onde termina o segundo alarme. Sabereis que eu, o Senhor, sou o que firo. Então temos 2 alarmes. O primeiro alarme, versículo 1 a 4, nos ensina sobre a inevitabilidade do juízo. Quer dizer, o juízo de Deus é inevitável. Então veremos isso em primeiro lugar, versículos 1 a 4. O capítulo 7, então, como vocês podem observar no versículo 1, começa com a autoridade de um tribunal. Veio ainda a palavra do Senhor a mim. Então, desde o início dessa profecia, o Espírito Santo deseja deixar claro, não é a opinião de Ezequiel. O que temos aqui é o decreto do rei, do supremo juiz. E aqui há uma repetição de sentenças anteriores que já vimos. Essa repetição está revelando algo sobre a paciência de Deus e a obstinação do povo. Então, qual o problema com o povo? Eles estavam entorpecidos por uma falsa paz em Jerusalém. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam usando a aliança como escudo contra o próprio Deus da aliança. Então, Deus está tratando isso aqui por meio de repetições. E aqui, então, mais uma vez, o Senhor chama o profeta de filho do homem. E vocês lembram? Isso é para estabelecer o contraste entre a majestade de Deus e a fragilidade humana. Filho do homem, os demais que ouvirão a palavra também são filhos dos homens. Agora, qual é o alvo desta profecia? O alvo é o solo, a terra de Israel. Essa palavra terra, essa expressão terra de Israel,
Aqui não é para focar na ideia do chão, a terra em si, o lugar onde se cultiva, mas para falar da terra no sentido pátrio, a nação. Dessa forma, então, o profeta está atacando de uma maneira mais direta o sentimento deles de dizer: olha, nós somos a terra do Senhor, nós somos o povo de Deus, Deus tem conosco uma aliança. Eles estavam confiando nessas coisas. Eles estavam vivendo na infidelidade pactual, apelando para uma proteção pactual. Eles confiavam que Deus lhes havia dado a terra, então a terra é deles. Eles podiam dizer: bom, na terra nós temos o templo do Senhor, e no templo está a glória do Senhor. Deus não permitirá que o juízo alcance Jerusalém. Mas eles estão falando isso quando o juízo já havia iniciado. Vocês devem lembrar, Ezequiel e muitos outros já estão na Babilônia. E esses exilados e os restantes de Jerusalém estão ouvindo falsos profetas, e você pode ver isso no livro de Jeremias, e os falsos profetas estão dizendo: calma, isso aí é um juízo temporário. Em breve as pessoas voltarão da Babilônia, Nabucodonosor será vencido e Jerusalém será exaltada. Os israelitas estavam confiando em falsas promessas e se mantendo em sua rebelião contínua. Eles se esqueceram que os benefícios da aliança estavam sendo suspendidos e que o pecado atrai as maldições da aliança. E é curioso como tanto eles quanto nós, por vezes, queremos usar as próprias dádivas de Deus para esconder os nossos pecados. Deus sabe disso, Deus vê isso. E por isso então o alarme soa. Eis as palavras mais claras do alarme: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Em português nós temos um verbo, haverá. E depois temos o fim vem, temos o artigo definido. Mas no texto original não tem verbo nem artigo definido. É uma forma abrupta de dizer: fim! Fim! Isso é como fosse o toque de uma trombeta. É justamente para despertar os ouvintes, para mostrar a urgência da mensagem, como se dissesse: não há espaço para floreios, apenas para dizer fim, fim. Deus está declarando que o tempo da graça para com eles, para com essa nação obstinada, havia terminado. Aqueles castigos moderados que Deus havia aplicado para discipliná-los, a paciência do passado havia agora chegado ao seu limite. Então Deus diz que o castigo viria sobre os 4 cantos da terra. É uma referência à terra de Israel ainda. Isso é uma linguagem metafórica. Não é para descrever o desenho no mapa. Então, como podemos explicar isso? 4 cantos da terra, crianças. É muito fácil. Vocês podem pensar num lençol. Tem 4 cantos. Imagine que alguém coloque um lençol sobre o chão por muito tempo. O que acontece? Se você coloca o lençol dentro de casa, ou podemos falar de uma coisa mais prática, um tapete. Você coloca um tapete em sua casa. E então, quando você vê, você encontra migalhas de um pedaço de pão que você comeu há 1 mês atrás, se você não anda varrendo o seu tapete. Então você tem toda sorte de sujeira, em cabelos da sua cabeça, pelos do seu gato, areia, até pequenos brinquedos podem estar escondidos.
Então, esse tapete ou esse lençol no chão representa aqui os pecados da idolatria de Israel. O que Deus decidiu fazer agora? Ele diz: eu não vou mais apenas passar a vassoura em um ponto ou outro desse tapete. O que eu preciso mesmo é sacudi-lo até que o último grão de areia caia desse tapete. Então Deus ordena que o tapete seja segurado nas 4 pontas e sacudido com veemência, para que nenhuma sujeira permaneça. Então é isso que quer dizer os 4 cantos da terra. É o juízo sobre toda a nação. É o juízo que sacode. É o juízo que não deixa nenhuma margem para que o pecador possa se esconder. E então, no versículo 3, temos uma repetição, mais uma vez, a palavra fim. Agora vem o fim sobre ti. Então, Deus está destruindo qualquer ilusão de impunidade, qualquer ideia de uma graça barata. Ah, Deus vai me perdoar. O tempo da tolerância havia se esgotado. A indignação agora não era mais um castigo moderado para a correção, mas o derramar da ira final de Deus sobre uma nação obstinada. Mas aí lemos sobre esta ira. O Senhor Deus diz: enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos. E farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Encontramos a ira em nosso texto, o julgamento e a severidade em nosso texto. Mas ao mesmo tempo as palavras demonstram que Deus não está agindo por uma fúria cega, caótica, como se ele tivesse perdido o controle. O que encontramos aqui é o justo juiz. Ele diz: julgarei segundo os teus caminhos. É proporcional. Vocês lembram a imagem da balança, os cabelos sendo pesados para indicar que o juízo não é um arroubo de ira de Deus, mas é a aplicação da sua justiça? Aqui também temos esta imagem. O juiz avalia a conduta de cada membro da aliança e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, os israelitas estavam pensando: podemos viver no pecado. Podemos apelar para a graça da eleição divina sobre o povo de Israel. Mas o Senhor declara a sua aplicação estrita e justa das consequências do pecado sobre a vida dessas pessoas. Os seus pecados cairão sobre vocês. Então, a condenação é um ato justo de Deus. Ele vai dar a eles uma medida, o próprio peso do seu pecado. Deus fala que as abominações e a idolatria dos israelitas recairiam sobre suas cabeças. Aquilo que eles escolheram amar seria agora a fonte do seu juízo. Então, eles haviam escolhido os ídolos, e o julgamento final consiste em fazê-los provar os frutos amargos de suas escolhas. O versículo 4, se alguém poderia ter ainda um resto de esperança em Israel, de que Deus mais uma vez adiaria o julgamento, esse versículo elimina essa esperança, pois diz: os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Deus não vai poupar quem transforma sua graça em desculpa para o pecado. Ele não vai fechar os olhos à iniquidade do seu povo. Ele diz: mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. A maldade será lançada sobre eles mesmos. Vejam, é mais uma vez uma repetição. O fato das abominações aqui serem descritas, as abominações estarem no meio, está deixando claro: eles serão punidos justamente.
A ruína deles é o fruto direto de suas próprias transgressões. Agora, qual o objetivo desse juízo severo de Deus, que aqui diz: não terei piedade, não os pouparei? Vemos isso na fórmula final do primeiro alarme. Sabereis que eu sou o Senhor. Então, o que temos? Pessoas que estavam ouvindo a palavra do Senhor de maneira indiferente. Vocês lembram, crianças? Seria melhor falar a ventiladores e cadeiras do que falar a essas pessoas. Estavam ouvindo de maneira indiferente, seguindo com suas vidas da seu próprio jeito, a sua própria vontade, ignorando a pregação de Ezequiel, que significa insultar o próprio Deus, entorpecidos em sua idolatria. E agora o Senhor diz: bom, vocês não querem me conhecer por minha palavra? Eu estou falando com vocês e vocês não querem ter a alegria de me conhecer? Pois bem, se vocês não me conhecerem através da aliança de amor, vocês me conhecerão através da minha justiça e ira. Então, meus amados irmãos, somos também nós confrontados aqui, porque se olharmos para as nossas vidas fora da graça de Deus, nós também seríamos um lençol sujo, necessitando de uma limpeza profunda. Mas a justiça de Deus, então, exige que as nossas abominações recaíssem sobre a nossa cabeça. Então, se fôssemos experimentar isso, que merecíamos de maneira final, completa, a condenação eterna, o inferno. Mas Deus, se Deus nos julgasse com base segundo os nossos caminhos, o nosso fim seria a morte eterna. Então, o juízo de Deus é de fato inevitável sobre o pecado. É isso que Ezequiel está nos ensinando. E essa inevitabilidade do juízo contra Israel aponta para a inevitabilidade da cruz. Assim como Israel não podia escapar do juízo pelos seus pecados, nenhum de nós poderia escapar do juízo pelos seus próprios pecados. Então, era necessário que alguém, para que vivêssemos, era necessário que alguém assumisse a culpa em nosso lugar. Para que Deus nos poupasse, para que Deus usasse de misericórdia para conosco, a justiça de Deus precisava ser satisfeita. E então, em Cristo, o juízo que era segundo os nossos caminhos caiu sobre o Filho de Deus. Então podemos dizer, metaforicamente, Jesus foi colocado como um lençol, como um tapete, como se ele mesmo estivesse sujo. Ele absorveu o sacudir da ira divina para que nós pudéssemos ser apresentados como um lençol mais alvo do que a neve diante de Deus, nosso Pai. E agora que temos essas bênçãos do Evangelho, que desfrutamos das promessas da nova aliança, devemos levar o alarme feito a Israel também com seriedade para nós. O alarme continua soando. O juízo inevitável de Deus virá. O juízo sobre Israel é uma figura do juízo eterno que virá sobre todos os homens. E assim como Israel não teve como escapar, não escaparão também do juízo de Deus. Os ídolos que agora estão escondidos no coração dos homens serão trazidos a pleno juízo na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas o juízo ainda não chegou. Então, qualquer pecador pode correr para o trono da graça. E qualquer filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, quando peca, deve correr para o trono da graça.
E lá no trono da graça você não verá um juiz, mas um advogado, para defender a sua causa, para conceder a você o perdão, mais uma vez, de seus pecados. Então, meus amados irmãos, a vida na aliança de Deus não é a vida para escondermos os nossos pecados. Não é a vida para usar as promessas de Deus para viver de maneira injusta e impura. É a vida para confiar na justiça de Cristo e para viver segundo a justiça de Cristo. Para dizer, eu tenho a justiça de Cristo, eu viverei na justiça de Cristo. Para viver a vida que agrada ao Senhor, por causa de ter recebido tamanha bênção, que você agora não tem mais que precisar correr do alarme. Cristo já sofreu a consequência por você. Agora o segundo ponto, é o segundo alarme. O primeiro falou da inevitabilidade do juízo. O segundo fala sobre a intensidade do juízo. Versículos 5 a 9. Começa assim: assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. Essa expressão mal após mal, eis que vem, ela descreve um tipo de infortúnio absolutamente único em espécie. A ideia aqui é de um desastre, um mal que chegaria a Jerusalém e ao povo de Deus, um mal sem precedentes na história desse povo. Isso é o exílio babilônico e a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Se o primeiro alarme anunciou que o juízo é certo, o segundo agora anuncia que ele será avassalador. Mal após mal, eis que vem. A construção aqui do texto hebraico tem um tipo de efeito como se fosse um efeito cascata. Um desastre tão único, mas também um desastre contínuo. Um desastre que não deixa tempo para você respirar. É o som de marteladas consecutivas sobre a consciência daqueles que se recusaram a ouvir a voz mansa de Deus. O profeta aqui utiliza, ao mencionar a palavra fim, veja o que ele diz, que o fim, e depois usa o verbo despertar. Então, ele está personificando o fim. É como se o fim fosse uma pessoa. Então, essa pessoa, o fim, o juízo, parecia para os moradores de Jerusalém como alguém que estava dormindo. Mas agora o fim desperta. Agora a justiça de Deus chegou. A justiça, por assim dizer, acorda para executar o mal contra os infiéis. E então, temos no versículo seguinte a expressão: vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, é chegado o dia da tua turbação e não da alegria sobre os montes. Temos essa primeira expressão, vem a tua sentença. Existe uma dificuldade de tradução para esse texto, essa expressão no texto do texto hebraico. E as nossas traduções colocam, vem a tua sentença. Mas a etimologia da palavra usada aqui é uma palavra que, em outras partes do Antigo Testamento, é traduzida como coroa, como diadema. No entanto, quando olhamos o contexto de Ezequiel, a ideia de uma coroa aqui não é a ideia de algo relacionado à beleza, à glória, à vitória. Ela aqui ganha um sentido reverso. É símbolo de escravidão e humilhação. É como se fosse um pedaço de corda ou uma algema com a qual os habitantes de Judá seriam conduzidos ao exílio. A ideia aqui é de uma ironia santa. O povo que buscou a beleza dos ídolos
a coroa, o diadema, agora será adornado com as correntes do exílio. Aquilo que foi objeto de desejo, de amor, de interesse, e foi considerado por eles como algo precioso, os seus ídolos, agora imediatamente é transformado em motivo de vergonha e de castigo. Então, por que Deus está agindo tão forte, crianças? Isso pode ser entendido com uma outra imagem. Imagine que vocês estão em suas casas. E sua mãe disse: olha, amanhã vocês precisam acordar às 6 da manhã. Temos algumas coisas para fazer. E então sua mãe deixou um despertador no seu quarto. E quando deu 6 horas da manhã, o despertador, com um barulho um pouco menos incômodo do que o alarme de incêndio, mas também incômodo. O despertador começa a apitar com esse barulhinho chato. Você abre os olhos e diz: ué, parece que eu dormi agora há pouco. Já está na hora de levantar. E então você vê lá no seu despertador uma pequena coisa na tela, ou um botãozinho chamado soneca. É para você tirar mais 5 minutos de sono. Você diz: soneca. Você aperta o botão. E mal você percebe que dormiu ou não dormiu, e de novo o barulho está tocando. E você diz: ai, que preguiça. Soneca. E aí você dorme mais um pouco e daqui a pouco toca de novo, você... Minha mãe não veio. Soneca. E você pode até ficar o dia todo apertando soneca ou jogar o despertador pela janela do apartamento. Mas, aqui, então, o povo de Deus está fazendo exatamente isso com as mensagens de Deus. Deus está falando e eles estão dizendo: depois. O juízo, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é bom, Deus é amor. Depois. Então, em nossa mensagem, Deus está vindo até eles, como a sua mãe viria até vocês, e está abrindo a cortina, e a luz entra, está tirando a coberta gostosa de cima de vocês e jogando para um canto, dando um beliscão no seu pé e dizendo: levanta. Hein? O que vocês fazem? Vocês sabem que agora, se vocês não levantarem, vocês vão apanhar. Deus acorda agora com violência. Ele quer que seu povo desperte. Ele está apontando para a intensidade do juízo que está vindo. E ele está dizendo: você não pode ficar do jeito que você está. Ele avisa então no texto: é chegado o dia da turbação, não da alegria sobre os montes. Essa alegria sobre os montes eram as festas das colheitas, as festividades. Essas festividades seriam trocadas por sofrimento, por turbação, o avanço do exército inimigo. O juízo do Senhor havia chegado. Não haverá mais festas, nem alegria, apenas juízo. E Deus diz: agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei minha ira contra ti. Então vejam, no passado a vingança de Deus foi de forma sempre parcial e moderada contra eles, disciplinando-os para levá-los ao arrependimento. Mas o povo abusou. Eles continuaram apertando o botão de soneca. E isso endureceu o coração deles. E isso atraiu sobre eles a ira de Deus. Deus diz: eu farei cumprida a minha ira. Eu vou completar a minha ira totalmente sobre vocês. Os castigos não serão mais corretivos, mas irão destruir a nação. Amados, isso revela a severidade de Deus.
Nunca devemos pensar que Deus tem o mesmo pensamento sobre nós, sobre o pecado. Nós, quando se trata do nosso pecado, somos bem compassivos, longânimos, não é? Quando é o pecado do outro, já não somos tão longânimos assim. Mas Deus não age como nós. Deus é justo. Deus é santo. E por isso ele diz: os meus olhos não te pouparão e nem terei piedade. Ele precisa, em sua justiça, retribuir ao pecador aquilo que o pecador merece. E assim, ao final do nosso texto, mais uma vez chegamos a essa fórmula pedagógica do reconhecimento. O que diz? Sabereis que eu, Senhor, é Quefiro. Então, o texto é um pouco diferente da primeira menção, sabereis que eu sou o Senhor, porque aqui adiciona algo a respeito do que ele fará. Eu sou o que firo, eu sou o que castiga. Então, isso contrasta com o conhecimento dos israelitas. E é curioso pensar que o conhecimento dos israelitas sobre Deus e o uso que eles faziam desse conhecimento não difere muito do uso que as pessoas costumam fazer em nossos dias. Um uso que podemos definir como um uso utilitarista dos títulos consoladores de Deus. Então, uma pessoa muitas vezes está vivendo no pecado e infidelidade, mas quando se vê em necessidade, diz: eu confio no Senhor, o Senhor proverá, Yahvé Jireh. Não é? Outros dirão: olha, eu vou vencer essa batalha, essa coisa na justiça eu vou vencer. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E você pode ver isso sendo proclamado no nome de lojas, de produtos. Você pode ver isso em versões neotestamentárias. O sangue de Jesus tem poder. Apelações para usar o nome de Deus de forma utilitária, como se fosse uma palavra mágica que vai tirar aquela pessoa do problema. E até muitas vezes as pessoas farão orações como os jogadores de futebol antes de uma partida. Eles podem estar lá xingando uns aos outros, dizendo: vamos vencer, e falando várias coisas perversas. E no final ele diz: agora vamos rezar o Pai Nosso. E aí então diz: glorificado seja o teu nome. Como? Podemos usar as nossas orações da mesma forma. Mas se alguém está vivendo em infidelidade, tudo isso é vazio. O nome de Deus, usado corretamente na boca dos santos, é preciosidade. Alguém que está em Cristo Jesus pode dizer: eu confio. Yahvé Jireh, Yahvé, o Senhor, proverá. E pode dizer isso com sinceridade e fidelidade e, de fato, receber a providência de Deus. Mas aqueles que nada querem saber do Senhor, cuja religião é uma religião nominalista, ocasional, quando lhes interessa, que usam o nome de Deus como amuleto, a esses o Senhor se revela com outro nome que aparece em nosso texto. Um nome que não costumamos ouvir. As pessoas podem dizer: Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Tsabaô, o Senhor dos exércitos. Mas aqui temos Yahvé Makké. O Senhor castiga.
o Senhor fere. Deus também quer ser reconhecido como aquele que fere os pecadores. E infelizmente, essa mensagem do Deus que fere, ela não é anunciada. Ele fere porque ele é justo e santo. Ele não pode, em sua justiça e santidade, tolerar o pecado, especialmente entre o seu povo. Por isso a Escritura diz que o juízo começa na casa de Deus. Ele fere aqueles que dizem conhecê-lo, mas vivem em desobediência. Ele diz: eles me conhecerão de forma experimental. Eles receberão o golpe da minha espada. Eles serão completamente feridos. Se alguém não conhece a Deus como Salvador, será forçado a conhecê-lo como juiz. E olhando esse juízo de Deus sobre Israel, a intensidade desse juízo, como cascatas de juízo, nos faz tremer. Sabemos, Deus não mudou. Ele continua sendo santo e justo. E, portanto, sem medo, podemos dizer, Deus continua sendo o Deus que fere. Mas, amados irmãos, para nós a ferida já foi feita. Deus já nos feriu, ferindo outra pessoa. Na cruz, Jesus experimentou mal após mal. Na cruz, ele ouviu o despertar do juízo de Deus vindo contra ele. Na cruz, ele foi ferido pela espada da justiça. Ferirei o pastor com minha espada, disse Zacarias. Ele foi ferido por Deus para que você nunca fosse ferido. Então aqui encontramos a graça do Deus que fere. Porque o Deus que fere, feriu o seu Filho, para que pudesse ser para nós hoje e para sempre o Senhor que provê a nossa salvação. Então devemos reconhecer isso. Não pelos golpes duros da sua mão, mas pela clareza do Evangelho. Devemos reconhecer as marcas do ferimento, a coroa vergonhosa que o nosso Senhor colocou sobre sua cabeça, as mãos furadas, o lado furado. Ele suportou a intensidade do juízo no corpo e na alma, para que você pudesse ter paz. Deus não lhe ferirá para a morte, porque você está escondido naquele que foi ferido. Então ame a Deus, ame seu Salvador e viva a justiça. Obedeça a Deus, viva com fidelidade, destrua os ídolos da sua vida e sirva e siga o teu Senhor Jesus Cristo. Amém.